Apesar de ter sido criada em 2013, a série Peaky Blinders só caiu nas graças do espectador brasileiro durante a pandemia, quando acabou sendo uma das muitas séries nas quais nós nos apoiamos e recorremos para manter-nos sãos. Mas a bem da verdade é que, diferente de outras séries cujo efeito era apenas imediato, Peaky Blinders é uma série que penetrou no imaginário popular. E com alguma força narrativa, devo reconhecer. E eu gosto muito, sobretudo das 3 ou 4 primeiras temporadas, na qual nós somos apresentados a Thomas Shelby, a sua família e a sua gangue, e como, depois da Primeira Guerra Mundial, eles acabam ocupando os espaços e os vácuos de poder na Inglaterra, especificamente em Birmingham, controlando e dominando, mas ao mesmo tempo enfrentando baixas, relacionamentos familiares que eram destruídos, amores que eram perdidos e lutando contra inimigos que batiam de frente contra a ambição e determinismo do seu protagonista bastante niilista, um sujeito que parecia carregar consigo uma dor enorme por sobreviver, mas continuava indo adiante procurando a paz, procurando alguma forma de paz que nunca teve na sua vida. Séries ou filmes iguais a Peaky Blinders, eles são comuns e eles atraem os espectadores por razões diferentes e eu quero acreditar que diferentes dos crimes cometidos pelos personagens. Pode ser o código de honra, a ética, ou mesmo como eles retratam comportamentos que podem ser ambicionados ou almejados por pessoas em posições mais vulneráveis. Mas talvez uma consequência negativa da série tenha sido a sua repercussão ou como ela foi apadrinhada por um segmento da sociedade que passou a encontrar em Thomas Shelby não um gangster ou um criminoso falho que tentava procurar sua humanidade, mas um signo de ambição, de ousadia, ou mesmo um sujeito que motivava muitos coaches a criar frases de efeito ou a criar ideias por trás desse personagem, como fizeram com tantos outros, de Tyler Durden, do Clube da Luta, a Patrick Bateman, de Psicopata Americano, a Jordan Belfort, de Jill Lobo, de Wall Street. Então, a maneira com que ele foi recebido pela cultura popular, muito mais pelas suas frases de efeito, muito mais pela sua iconografia, acabou talvez provocando um gosto amargo em quem gostava da série pelo seu valor humano. E agora a Netflix lançou o que parece ser o capítulo final de Peaky Blinders. E eu digo parece porque nada impede a Netflix de criar um spin-off ou algo que parta dos eventos que foram narrados ou dos personagens que foram introduzidos. Esse filme começa no início da década de 40, quando a Inglaterra está sendo bombardeada pelo regime nazista alemão e está praticamente de joelhos diante do regime, enquanto Thomas Shelby, depois dos eventos da última temporada, se isolou e começou a escrever a sua própria história. Mas para além de tentar destruir a Inglaterra com bombas, o plano do regime nazista é destruir a economia da Inglaterra, inundando o país com milhões em libras esterlinas falsas. E para isso, vai precisar da ajuda de Duke Shelby, o filho de Thomas, e que agora encabeça os Peaky Blinders depois que o seu pai abandonou tudo ao término da temporada passada e foi se isolar em uma casa que representa muito bem o seu estado de espírito. Vou aproveitar e trazer logo aqueles elementos que mais me envolveram na construção deste capítulo final, que tinha potencial de ser algo muito bom, mas que acabou sendo algo apenas inepto. E um destes elementos é a direção de arte. E como, juntamente com a fotografia, conseguiram traduzir perfeitamente bem o estado emocional e espiritual de Thomas Shelby agora, que perdeu tudo, sua família, os seus amores, os seus amigos, permanecendo apenas Johnny Dogs, que é uma espécie de cuidador daquele ambiente. É quem caça, é quem cozinha, enquanto Thomas fica atrás da máquina de escrever, datilografando a sua própria história. E quando eu vejo um personagem fazendo isso, a primeira coisa que eu penso é como, de certa forma, ele encara-se como um mito, como uma lenda. Mas não apenas isto, como um mito ou como uma lenda cuja história só pode ser contada por ele próprio.
Ou seja, não vão ser os historiadores, não vão ser os romancistas, mas vai ser o próprio Thomas que vai escrever sobre as suas experiências. Mas ao mesmo tempo que eu vejo esses elementos, eu também vejo que um personagem que está contando essa história, ele está nos preparando para o momento de conclusão desta história. No momento que ele vai encontrar o impulso emocional de dizer: aqui é o fim. E a série é meio que um fim retardado, ou uma ideia de fim que parece que já havia sido apresentado na temporada passada, que mesmo que não tenha tido um desfecho como nós esperávamos que pudesse ter, mas retratava como aquele personagem que buscou uma paz interior dominando o crime organizado em Birmingham acabou indo em direção a uma nova guerra. A Segunda Guerra Mundial, representada pelo político fascista Oswald Mosley, que não retorna para esse filme. Faz sentido não retornar porque o Mosley ele vai apenas deixar a cena quando morre, na década de 80. Mas isso não impediria também o filme de fazer um retcon da história, ou tentar pelo menos reintroduzir o personagem para lhe dar um fecho. Mas tudo bem, eu não me incomodo tanto com isso como alguns outros fãs se incomodaram. Eu me incomodo muito mais é como o filme tem um roteiro muito ruim. Um roteiro que não sabe nem usar a iconografia construída pelas temporadas passadas, nem sabe construir os seus elementos dramáticos centrais e muito menos desenvolver um protagonista, ou melhor, um antagonista que pudesse estar à altura de Thomas Shelby nesse episódio final. E o roteiro, juntamente com a direção, são fracos, porque acreditam que simplesmente colocar Thomas Shelby sobre um alazão preto caminhando no meio da cidade ao som de Nick Cave, cantando a música tema do personagem, mas agora de um jeito melancólico, é o suficiente para que a gente se sinta atraído ou conectado novamente com esse universo. Para mim não funciona. Eu, pelo menos, acredito que eu tenho um padrão de exigência um pouquinho maior do que simplesmente, vou colocar uma frase de efeito, by order of the Peaky Blinders, vou colocar uma canção tema e pronto, todo mundo vai ficar feliz. E não fico feliz. Eu ficaria feliz se o filme encontrasse, não apenas na iconografia, mas a partir dela, algo a construir, algo a dizer. E não tem, porque nem o personagem é bem desenvolvido, Thomas, dentro de sua lamentação e de sua melancolia, de um homem perturbado pelos seus fantasmas, os fantasmas que lhe deixaram para trás, das pessoas que o abandonaram, das pessoas que morreram por ação direta ou indireta dele, as sombras que o engolem. Isso tudo é jogado fora. O que resta é a tentativa de construção do amanhã, do relacionamento dele com o Duke Shelby, personagem interpretado pelo Barry Keoghan. E que, cara, é tão infantil essa construção que me irrita. Me irrita quando eu gravo esse vídeo para vocês. Porque em certo momento, o personagem do Duke, e ele se autodenomina Duke, talvez para conseguir conferir um certo sentido de relevância que ele próprio não tem, é um personagem que ressente a falta paterna. Tem aquela lacuna de quem ele poderia ter sido caso o pai estivesse ali, e a gente vê com diálogos tão expositivos e tão tolos o personagem do Tim Roth, que interpreta o vilão, John, ele dizer: olha, teu pai te abandonou, eu tenho um filho que eu não gosto, então eu posso ser como uma figura paterna para ti. Cara, é uma coisa tão literal e que parece nos tratar como tolos, como se nós não fôssemos capazes de perceber que isso era uma possibilidade. Isso precisa ser dito em voz alta. E toda a construção é fraca, é infantil, nem parece ter vindo do mesmo Steven Knight das primeiras temporadas, ou talvez pareça, porque as últimas temporadas foram igualmente decepcionantes. Você tem momentos um pouco embaraçosos, como quando pai e filho brigam no chiqueiro e começa a se sujar de lama, se chafurdar na lama como os porcos, criando um valor simbólico de algo que é, de novo, tão evidente, tão claro, que não precisava. E aí o filme, em vez de construir o seu protagonista no que são seus momentos finais, e aqui eu não estou querendo dar um spoiler, mas momentos finais que podem ser tanto de sua própria vida como seus momentos finais narrativos, né, como protagonista de uma série, é como o relacionamento com o filho. O roteiro não consegue tornar isso ao concreto, assim como não consegue tornar concreto a ameaça que está diante dos personagens, que
é retratado na figura de um ator muito competente, que é o Tim Roth, mas que não tem muito o que fazer com um personagem vazio. E eu sinto que o Homem Imortal tem uma relação muito forte com Sem Tempo para Morrer, o capítulo final de 007, no qual pegaram um vilão qualquer, que foi interpretado por um ator muito medíocre, o Rami Malek, e simplesmente colocaram na última aventura do James Bond um vilão que mal era capaz de engraxar as solas dos seus sapatos, enquanto nos episódios anteriores nós tínhamos tido, ou pelo menos da iteração do Daniel Craig, tínhamos tido vilões mais interessantes. A mesma coisa acontece aqui em Peaky Blinders. O Thomas Shelby já enfrentou gente melhor. Gente que deu mais canseira para ele, digamos assim. E agora coloca um vilão que é apenas cômodo para os princípios da narrativa. Não é um vilão que apresenta nenhum desafio físico, nenhum desafio emocional, nenhum desafio psicológico, nada. É simplesmente o vilão que, na hora certa, no lugar certo, vai fazer isso, vai fazer aquilo e vai conseguir mexer algumas peças dentro da cena de ação final, que é quase uma obrigação para esse filme ter alguma coisa, ter algum movimento, ter alguma coisa eletrizante para nos mexer. Mas a grande verdade é que o Homem Mortal já havia morrido há muito tempo. Já havia morrido desde que a série começou a cair dramaticamente e artisticamente e começou a ser apenas uma repetição de citações que viraram mantras, de músicas tema, repetição de ação, de relacionamentos. A gente está simplesmente vendo o pálido adeus de uma sombra, porque Thomas Shelby já havia ido embora há muito tempo. O filme está em exibição no catálogo da Netflix. Para ele eu dou 2 estrelas em 5, com muita dó, porque eu fui muito fã da série, gostei muito de suas primeiras temporadas, sobretudo. Elas me trouxeram justamente aquilo que o cinema de gangster traz de melhor. Você conseguir não se identificar, mas encontrar pontos em comum com um personagem que, em tese, não deveria parecer nada com você. Se você gostou dessa crítica, deixa a tua curtida, comenta abaixo o que achou da crítica ou de O Homem Imortal, compartilha com os amigos, inscreva-se no canal, ativando o sino das notificações para as novidades do Cinema com Crítica. Tchau!